Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um comentário da lição 5 da CPAD do quarto trimestre de 2022, que a lição 5 é a falta que faz um líder. O texto principal se encontra em Juízes, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse versículo do texto principal, você vai ver muitas vezes parecidos com esse no livro de Juízes. Quando você for ler o livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes dá até um desgosto, na minha opinião, de ler. Porque você vê o povo bem, depois mal, passa 40 anos sendo liderados por um juiz, depois que o juiz morre, ou depois que ele deixa, o povo volta a fazer coisas piores que faziam antes. E eu vi que quando o povo tinha alguém, eles estavam bem. E quando tinha falta de um líder, eles não estavam bem. Então o livro de Juízes é perfeito para estudarmos a falta que faz um líder. Bom, o livro de Juízes, como o próprio nome fala, se refere a juízes que o Senhor levantou. Ao todo, foram 14 juízes. 12 você encontra no livro de Juízes. Porém, os outros dois, que são Eli e Samuel, os feitos desses dois você não vai ver no livro de Juízes, mas sim no livro de Samuel. Os 14 juízes são Otiniel, Eude, Zangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abdom e Sansão. Depois de Sansão, Eli e Samuel. São os 14 juízes da Bíblia no total, do Antigo Testamento. E o comentário bíblico que eu tenho para esta lição é que cabe a nós também. Os aprendizados que nós tiramos do livro de Juízes cabem para a nossa vida. Por exemplo, nós olhamos para Adão e Eva e julgamos eles pelos pecados que eles cometeram. Julgamos e fazemos brincadeiras dizendo que queríamos bater em Adão e Eva porque eles abriram o pecado e tudo mais. Porém, se não tomarmos cuidado, acabamos cometendo o mesmo erro que eles, que é o pecado da desobediência. Nós costumamos julgar outras pessoas, ou quando vemos o povo de Israel murmurando contra Deus, aquilo causa algo ruim em nós, uma má impressão. Porém, se olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que cometemos os mesmos erros, ou até mesmo erros parecidos ou piores do que o povo. Então, a primeira coisa que eu quero falar do comentário bíblico dessa lição é que vamos olhar mais para nós. Em vez de ficar julgando os outros da Bíblia ou fora da Bíblia, vamos olhar mais para nós, para a nossa vida. Então nós vamos ver algumas consequências. As consequências ruins foram a confusão social, o caos moral e a apostasia. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor que o havia resgatado do Egito. O povo sem direção passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão. Como forma de punição pelos pecados, era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. Aqui um aprendizado para nós. Nós temos as consequências dos nossos erros. E é interessante e muito bom falarmos também sobre a troca, porque Moisés deixou Josué. Depois de Moisés vem Josué. Porém, depois de Josué não teve um sucessor após ele. Depois que Josué morreu, o povo ficou sem liderança, onde se apoiar. Então nós vemos, estudiosos falam, nós falamos na lição passada, que o pior erro de Josué foi não ter deixado um líder para ficar no seu lugar. Por essa questão, por esse erro, vemos que o povo de Israel pagou o preço. Moisés direcionou, então por mais que o povo estava meio fora da linha, por mais que o povo estava murmurando, Moisés estava lá para puxar a orelha, Moisés estava ali para direcionar o povo e voltar o povo para o Senhor. Josué é a mesma coisa também, e Josué foi o que levou o povo para pegar a sua herança, conquistar as suas terras, que o Senhor tinha prometido. Então os dois foram usados, por mais que o povo tinha os seus pecados, mas tinham os dois para auxiliar e voltar o povo. E aí quando Josué morre, fica sem, e o povo fica nesse alto e baixo. Uma hora, quando tinha um juiz, eles estavam bem. Aí aquele juiz morria, eles voltavam para mais, pior do que antes. Eles ficavam pior do que antes. Então nós vemos as consequências do que uma falta de uma liderança faz em nossas vidas. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre Josué.
Josué, a derivação do nome Josué em hebraico, tende-se para Jesus. Então, o nome Josué cabe a Jesus também. Então, muitos dizem que Josué, isso aqui é um ponto, uma linha de pensamento, que Josué era o Cristo do Antigo Testamento. Ele estava simbolizando ali Cristo. É claro que Josué não foi perfeito, o nosso Cristo foi e sempre será perfeito. Porém, ele estava simbolizando que enquanto Cristo está com o povo estava bem, o povo anda bem. Porém, se Cristo sair, o povo não consegue se firmar. É por isso que eu digo que Josué morreu e permaneceu morto. Porém, Jesus, ele morreu e ressuscitou. E é por isso que nós devemos basear a nossa liderança nele, porque ele está vivo. E é porque ele está vivo que a igreja ainda está de pé. Se Cristo não estivesse vivo, a igreja não estaria de pé. Então cabe a nós lembrar isso. Josué morreu, ele foi um líder do Antigo Testamento, simbolizando Jesus. Então nós vemos a importância de ter Jesus como nosso líder. Enquanto estivermos com ele na nossa liderança, vamos ter vida. Bom, para finalizar a lição, vou falar sobre deixar um legado. O que é um legado? Segundo o dicionário Oasis, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. É muito importante você deixar um legado. Quando você sai de uma turma, de uma sala, de uma classe, quais são as características que as pessoas guardaram de você? Ele era uma pessoa calma, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa que transmitia Cristo, era uma pessoa que falava assim, que falava assado. O que você tem deixado para as outras pessoas? Qual é o legado que você tem deixado para a sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, na sua escola? Qual é o seu legado? É muito importante parecermos com Cristo e transmiti-lo como os cristãos verdadeiros, transmitindo a pessoa de Cristo, transmitindo a característica, o caráter de Cristo e deixar um legado. E é bem interessante também lembrarmos que não somos eternos. Depois de você vai vir outras pessoas. Então seja humilde, fala, olha, um dia o Senhor começa o chamado na vida de alguém, por exemplo, Billy Graham, os grandes homens, eles foram levantados por Deus, tiveram o seu legado, morreram e deixaram os aprendizados dele para nós. E agora, depois deles, vai vir uma nova geração. Então, se você está vendo esse vídeo, quem sabe, se você não está vendo esse vídeo, é porque Deus quer que você seja um outro homem ou mulher levantada por ele. E depois desses grandes homens, vêm outros e assim sucessivamente. O Senhor não esgota, sempre tem aqueles remanescentes a qual o Senhor levanta. Então, que eu e você possamos ser esses remanescentes e deixar aí um legado neste mundo e nessa geração. Amém? E a conclusão, para não ficar sem, diz assim: aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder, segundo o coração de Deus, e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os jovens, adolescentes, para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique ao seu nome. Então foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário o que você achou. E deixa aí nos comentários o que você quer ver, qual tema você quer que eu traga, se quer que eu traga algum tema bíblico, escatologia, enfim. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. E se você não é inscrito, não esqueça, se inscreva para estar me ajudando e para o nome de Deus ser ainda mais glorificado.